aqui uma capa, depois eu vou me cansar dessa capa. Então se eu colocar uma máscara e falar agora, vamos colocar o Frei Gilson modo televisão, vamos colocar agora o Frei Gilson modo canal do YouTube, eu vou me cansar disso, eu não ia aguentar muito tempo. Então eu sempre, quando evangelizei, eu falei, eu tenho que ser natural. Tanto é que quem me conhece sabe que eu pego o celular, gravo o meu vídeo do meu jeito, eu gravo meus programas aqui do meu jeito. Eu preciso ser natural. Esse sou eu. Eu não preciso inventar alguma coisa. Eu não preciso ser uma coisa diferente do que eu sou. Não. Outra coisa muito importante é que você seja sincero. No apostolado você precisa viver a sinceridade. Você não pode ser uma pessoa de duas caras. Você não pode ser uma pessoa que mente. Ora, as pessoas você que está aí do outro lado, você sabe se quem está falando com você é uma pessoa sincera ou não. Você sabe quem está falando com você se é uma pessoa que mente. Ou que é duas caras. Na frente das câmeras é uma, por trás das câmeras é outra. Não, você não pode ter essa dicotomia. Então, naturalidade para evangelizar, sinceridade, ser uma pessoa sincera e alegria. Quando a gente evangeliza com alegria, com a leveza do evangelho. Então imagina evangelizar mais nervoso, impaciente. Quantas pessoas querem pregar o evangelho, mas são impacientes? E aí vão tratando mal as pessoas, vão tratando mal os outros. Ora, isto não revela Cristo. Quer conquistar o coração das pessoas? 3 coisas importantes: naturalidade, sinceridade e alegria. Condições indispensáveis no apostolado para atrair pessoas, tá vendo? Então é indispensável. Quer atrair pessoas? Então você não vai atrair pessoas sendo duas caras. Você não vai atrair pessoas não sendo sincero. Você não vai atrair pessoas não sendo alegre. O que atrai pessoas é isso: naturalidade, sinceridade, alegria. 189. Não podia ser mais simples a maneira como Jesus chamou os primeiros 12. Vem e segue-me. Para ti que procuras tantas desculpas para não continuar essa tarefa, ajusta-se como uma luva à mão a consideração de que bem pobre era a ciência humana daqueles primeiros, e no entanto como abalaram os que os escutavam. Não o esqueças, o trabalho é Ele quem continua a fazê-lo através de cada um de nós. Ajusta-se como uma luva à mão a consideração de que bem pobre era a ciência humana daqueles primeiros, e no entanto como abalaram os que os escutavam. Gente, os apóstolos eram pessoas fracas. Os apóstolos não eram pessoas muito estudadas na época. Pescadores de homens, pescadores de peixes, pessoas simples. E estes o Senhor chama para pregar o evangelho. E veja, eles abalaram o mundo. Eles abalaram o mundo. Deus escolhe nós, pecadores, seres frágeis. Também nós precisamos pregar o evangelho. E o que toca as pessoas é o evangelho. José Maria Escrivá diz: não esqueças, o trabalho é Ele quem continua a fazê-lo através de cada um de nós. Então Deus continua chamando, Deus continua falando, mas Ele quer continuar falando através de mim, através de você. Cento e 190. As vocações de apóstolo é Deus quem as envia, mas tu não deves deixar de empregar os meios: oração, mortificação
estudo ou trabalho, amizade, sentido sobrenatural, vida interior. Veja, essa aqui é a sua parte. Deus vai usar você. Mas eu também preciso fazer minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E qual é a tua parte? A tua parte é rezar. Você precisa ser uma pessoa de oração. Quanto mais de oração você for, mais Deus pode te usar. Vai por mim. Vai por esse conselho de José Maria Escrivá. Quanto mais você for de oração, mais Deus pode te usar. Segundo, mortificação. Quanto mais você for uma alma mortificada, mais Deus pode te usar tremendamente. Então, se você alia oração e mortificação, fica muito forte essa junção. Tem gente que só reza. Agora, quando você junta oração com mortificação, fica muito mais poderoso. Jesus mesmo falou que há demônios que só são expulsos com jejum e oração, ou seja, mortificação e oração. Estudo ou trabalho, ou seja, a minha parte também, não viver no comodismo, estudar, trabalhar. Amizade, ter boas amizades, não ser uma pessoa isolada. Ter um sentido sobrenatural na vida, ou seja, eu preciso viver uma vida com um sentido sobrenatural, vislumbrando o céu, vislumbrando a eternidade, não vivendo só no aqui e agora, porque senão eu vou levar o que para as pessoas? Se eu só penso no aqui e agora, eu vou levar o que para as pessoas? Se eu só penso no aqui e agora, eu vou levar para as pessoas o aqui e o agora. Agora, quando eu penso no céu, quando eu penso na eternidade, quando eu tenho um sentido sobrenatural diante de mim, aí eu começo a olhar para as pessoas e querer também levá-las a um sentido sobrenatural da vida. Olha, meu irmão e minha irmã, existe um céu à tua espera, existe uma salvação, existe um paraíso. E tudo que está aqui neste mundo é passageiro. Vida interior. Então você precisa ser uma pessoa que tenha vida interior, vida de oração, vida de mortificação, vida interior. 191. Quando te falo de apostolado de amizade, refiro-me a uma amizade pessoal, sacrificada, sincera, de tu a tu, de coração a coração. Amizades sinceras, sacrificada, sincera, de tu a tu, de coração a coração, apostolado de amizade. Podemos levar muitos amigos para Deus. Você já levou seus amigos para Deus? Leve os seus amigos para Deus. Um amigo quer fazer o outro feliz. E a melhor maneira de fazer um amigo feliz é apresentando Deus para ele. Os que encontraram Cristo, 193, não podem fechar-se no seu ambiente. Triste coisa seria esse empequenecimento. Se você encontrou Cristo, você não pode se fechar em si mesmo. Não pode. Seria muito triste isso. Seria muito triste você ficar com isso só para você. Não. Veja que atrás de mim aqui tem a samaritana, né? Então quando a samaritana encontra Jesus, ela sai pelas ruas gritando: Jesus, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. Porque quando você encontra Jesus, você não pode ficar só com você mesmo. Ora, quantos se encontraram com Jesus no Evangelho e Jesus deu uma ordem: não contes isso para ninguém. E quando aquela pessoa saía, ela não conseguia resistir. E ela começava a contar: olha, eu encontrei Deus, eu encontrei o Messias. É algo que a gente não consegue segurar.
É algo que a gente não consegue segurar, e que bom que a gente não consegue segurar. É porque não é para segurar mesmo. Seria muito triste você ficar segurando uma salvação, você segurar a alegria de ter Cristo contigo. Não, não dá para segurar isso. Temos que falar para o mundo. Tem que abrir-se em leque para chegar a todas as almas. Temos que chegar a todas as almas possíveis. Cada um tem que criar e ampliar um círculo de amigos no qual influa com o seu prestígio profissional, com a sua conduta, com a sua amizade, procurando que Cristo influa por meio desse prestígio profissional, dessa conduta, dessa amizade. Ou seja, nós temos que a cada dia ir ampliando, ir ampliando. Então, veja, o que José Maria Escrivá está dizendo para você é: evangelize no seu ambiente de trabalho. Não tenha medo de evangelizar o seu ambiente de trabalho. E eu não estou dizendo que agora você vai levar uma Bíblia debaixo do braço e que agora você vai chegar lá, gente, agora é a hora da pregação, eu vou pregar aqui para todo mundo. Não. Não é que também agora você vai falar: ô amigo, deixa eu te falar de Jesus, deixa eu falar de Jesus para você. Às vezes você tem pessoas que você vai conseguir falar claramente. Mas tem pessoas que você não vai conseguir chegar assim, falando claramente. Ei, mas é pouco a pouco, é com boas obras, é com uma boa conduta, é com exemplo, é com determinado conselho. E pouco a pouco você vai injetando Jesus nessa pessoa, vai falando de Jesus para ela pouco a pouco. Talvez às vezes até a gotas, porque é o que ela aguenta no momento, ela aguenta gotas do Evangelho. Então você vai dando gotas, você vai dando ensinamentos, você vai dando conselhos, e você vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Nunca se canse de evangelizar lá no seu ambiente de trabalho. (194) Tens de ser uma brasa acesa que leve fogo a toda parte. É isso mesmo, você tem que ser uma brasa acesa, você tem um fogo dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, e aonde você vai, você abrasa. Aonde você vai, você leva o fogo do Espírito Santo. E cuidado, porque às vezes as pessoas podem dizer assim de você: lá vem aquela pessoa chata. Cuidado, porque às vezes o chato que ele se refere é porque você não está sabendo evangelizar. Claro, às vezes o cristão vai incomodar, isso é normal. Mas às vezes o jeito que você está evangelizando não é o jeito correto. Por isso tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria. Sabedoria nas palavras, sabedoria de como agir, como se comportar. E outra, a gente nunca quer impor o Evangelho para ninguém. Evangelho não é uma imposição, onde a gente obriga as pessoas a determinada realidade. Não, Evangelho é uma proposta. Evangelho é uma proposta de vida. Então você não é obrigado a seguir o Evangelho, é uma proposta. Então, meu irmão, por exemplo, existe tal pessoa no seu serviço, vou dar exemplos práticos, tá? Existe uma pessoa no seu serviço que você percebe que ela está muito chateada com alguém, ela começa a desabafar com você: nossa, eu estou muito chateada com tal pessoa, nossa, a minha vontade agora é de, se eu pudesse eu matava essa pessoa, olha, se eu pudesse eu sumia com essa pessoa, olha, essa pessoa me tira do sério, essa pessoa me traiu. E você pode começar a evangelizar ela, e você pode começar dizendo assim: ô meu querido, ô minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo que essa pessoa te feriu. Eu entendo que essa pessoa te machucou. E de fato, pelo que você está contando, ela não fez a coisa certa. Só que tem uma coisa que você não está percebendo. O quê? Você não está percebendo que você está guardando mágoa no teu coração. Deixa eu te falar uma coisa.
Você não foi feita para guardar mágoa. A mágoa vai te corroendo por dentro. A raiva vai te corroendo por dentro. Veja, esse sentimento vai matar você. Esse sentimento vai te deixar triste. Essa raiva vai te deixar abalada, vai te deixar triste, pode te levar até uma depressão. Então, quero um conselho. A melhor coisa é você perdoar essa pessoa. Não, perdoar jamais. Ela pode te dizer, perdoar jamais. Ei, mas quando você perdoa, não é que você está dizendo que tal pessoa está certa. Quando você perdoa, você só está querendo tirar essa raiva dentro de você. Então perdoar não é eu dar razão para a pessoa? Não. Perdoar não é você dar razão para a pessoa. Perdoar é você tirar essa raiva dentro do teu coração. Você não quer tirar essa raiva do teu coração? Quero. Perdoe essa pessoa. Entendi. Vou pensar nisso. Tá vendo? Em nenhum momento eu falei do Evangelho. Em nenhum momento eu falei, olha, na Bíblia está escrito que você deve perdoar. Não, eu falei do perdão, que é algo que está no Evangelho, sem nem tocar o nome de Jesus. Para algumas pessoas, eu posso falar o nome de Jesus. Para outras, eu vou ter que ir com calma. Mas sem deixar de falar do Evangelho. Com jeitinho, com sabedoria, eu vou falando verdades do Evangelho para os meus amigos, para as pessoas. Irmão, é assim que a gente vai evangelizando. Amém? Tens de ser uma brasa acesa que leve fogo a toda parte. E onde o ambiente for incapaz de arder, tens de aumentar a sua temperatura espiritual. Senão estás perdendo tempo miseravelmente e fazendo-o perder aos que te rodeiam. Veja, há lugares que você está, que você fala, mas aqui não dá para falar do Evangelho. Aqui é muito difícil pregar, falar do Evangelho no meu trabalho, falar do Evangelho na minha faculdade é muito difícil. Então você precisa aumentar a temperatura. Precisa aumentar a temperatura. Nós precisamos levar o Evangelho a todos. Nós não podemos esquecer ninguém. E se em determinado ambiente é difícil, então significa que nós precisamos aumentar a temperatura. Nós precisamos rezar mais. Se é mais difícil evangelizar essa pessoa, então eu tenho que rezar mais. Eu tenho que fazer mais mortificação. Eu tenho que viver mais da palavra. Eu tenho que aumentar a temperatura desse fogo, para que possa arder no coração dessa pessoa. Quantas vezes eu vi aqueles que ninguém imaginava que voltaria para Deus, e ele voltou para Deus. Porque alguém teve coragem, porque alguém não desistiu dele. Não vamos desistir de ninguém. Cuidado para não dizer que alguém não tem mais jeito. Porque para Deus todo mundo tem jeito. Eu e você um dia tivemos jeito. Eu e você um dia estávamos perdidos e Ele nos encontrou. 195. Quando há zelo pelas almas, sempre se encontra gente boa. Sempre se descobre terreno adubado. Não há desculpas. Então quando você tem zelo pelas almas, não tem desculpa. Sempre você vai achar. Sempre você vai achar terreno bom. Sempre você vai achar. Veja, Jesus falou que a messe é grande. O que é a messe? É aquilo que está pronto para a colheita. Quando você está com o coração aberto, quando você está com o coração disposto para evangelizar, você sempre vai achar quem quer ouvir da palavra. Claro, tem gente que não vai ouvir mesmo. E aí a Bíblia diz, sacode a poeira dos pés e vai buscar outro. Tem gente que vai te rejeitar, tem gente que vai virar as costas para você. Isso vai acontecer também. Nem todo mundo vai aderir, nem todo mundo vai querer te ouvir, nem todo mundo nem todo mundo você vai agradar. Mas vai ter muita gente que quer. E por isso nós temos que falar. Agora, eu não sei quem quer e quem não quer. Então eu falo para todos. Eu falo para todos.
196. Convence-te. Também aí há muitos que podem entender o teu caminho, almas que consciente ou inconscientemente procuram Cristo e não o encontram. Mas como ouvirão falar dele se ninguém lhes fala? Então tem gente que está procurando Cristo sem saber. Muita gente está procurando Cristo sem saber. Irmão, irmã, todo ser humano busca felicidade. Todo ser humano busca felicidade. O problema é que eles estão buscando no lugar errado, muitas vezes. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você está mostrando para elas aonde que elas encontram a felicidade. Felicidade no lugar certo. Muita gente está procurando Deus sem saber. Então a pessoa vai atrás disso, a pessoa vai atrás daquilo, mas na verdade ela quer Cristo. Só que ela não sabe. É o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho queria Deus, só que Santo Agostinho primeiro foi para o pecado, Santo Agostinho primeiro foi maniqueísta, Santo Agostinho rodou. Depois ele vai dizer, tarde te amei, Senhor. Era como se Santo Agostinho estivesse dizendo, o que eu queria era você, era o Senhor, mas eu não te achei. Eu me perdi no caminho, me desviei. Gente, as pessoas estão desviadas, mas elas querem encontrar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é Jesus. Então, você é aquele que ajuda elas a encontrarem o caminho é Jesus. Veja, elas procuram Cristo e não o encontram, mas como ouvirão falar dele se ninguém lhes fala? Isso está no Evangelho. Como que as pessoas saberão de Cristo se não tem quem lhes fale? Então, para conhecer Cristo, é preciso que alguém me fale de Cristo. Deixa eu falar para você. Existem lugares hoje no mundo que pessoas nunca ouviram falar de Jesus, porque não tem ninguém que fale para elas. Hoje em dia existem países comunistas que perseguem a igreja, que perseguem a fé. E ali tem crianças nascendo que elas nunca talvez ouviram falar de Jesus. Eu termino este programa falando isso. Imagina uma criatura que ainda nunca ouviu falar de Jesus. Repito, existem países que é proibido falar de Jesus. Então as crianças que lá estão nascendo talvez nunca ouvirão falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Se não tiver quem lhes fale, como que elas vão crer? É por isso que a igreja sempre enviou missionários para o mundo inteiro. Porque todos precisam ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. No nosso Brasil mesmo, quantos vieram nos evangelizar? Quantos vieram nos evangelizar? E é graças aos primeiros missionários do Brasil que hoje eu e você conhecemos o Evangelho. Então você imagina se ninguém tivesse vindo falar de Jesus no Brasil. Nós talvez não saberíamos quem é Jesus. Então nós sabemos, nós fomos evangelizados. A primeira coisa que se celebrou aqui na nossa terra foi uma Santa Missa. Os padres vieram, missionários vieram, ordens religiosas vieram. E veja, santos vieram evangelizar o Brasil. E isso trouxe a fé para nós. Se eles não tivessem vindo, como que nós iríamos conhecer a fé? Você está entendendo? Tem pessoas no seu trabalho que só saberão quem é Jesus, só saberão quem é o Evangelho através de você. Por isso, não se omita, pregue. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família.